Compensação de jornada. A compensação de jornada é, sem sombra de dúvida, um dos elementos que foi mais trabalhado nessa reforma trabalhista. Eu não quero dizer que foi debatido. Na verdade, houve, sem sombra de dúvida, uma guinada para um fortalecimento, vamos usar a expressão, da autonomia individual da vontade, além da propugnada autonomia coletiva na ideia da prevalência do negociado sobre o legislado. E, nesse ponto, é preciso situar bem essa questão. Porque como é que era o entendimento até então predominante sobre compensação de horas, né? Nós tínhamos que a duração do trabalho era da previsão constitucional de 8 horas diárias e 44 semanais e que poderia ter 2 horas extras mediante acordo escrito e que poderia haver algum tipo de compensação, né? Essa compensação, né, nós tínhamos essa possibilidade de compensação no parágrafo 2º, né, do artigo 59. Né? E essa compensação poderia, por acordo coletivo de trabalho, ou por convenção coletiva de trabalho, formar o chamado banco de horas, que poderia ser feito em até 1 ano. A compensação individual sempre foi na mesma semana. Essa era a ideia da previsão e que era a construção jurisprudencial já assentada. Compensação individual só durante a semana. Compensação como banco de horas só por norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. O que ficou agora? Nós temos uma nova redação, não somente do caput do artigo 59, né, mas dos seus parágrafos em especial. Vamos para a tela. O novo artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º, remuneração será com 50% da hora normal, isso é previsão constitucional. O que é que você precisa dizer? Já é uma atualização da possibilidade do acordo individual para horas suplementares de até 2 por dia. E aí, o que é que nós temos? A ideia de que é possível haver a compensação? Sim. Aquela compensação do parágrafo 2º do artigo 59 continua existindo, ou seja, o banco de horas anual pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho, seguindo a interpretação. Embora não se explicitou o coletivo do acordo, a interpretação do parágrafo 2º do artigo 59 continuou ou continua sendo de que é coletivo, sim. Só que, quando nós temos uma situação de uma rescisão de contrato de trabalho, né, nós vamos ter, e não houve a compensação, seguindo esse banco de horas, o parágrafo 3º traz a previsão do pagamento dessas horas extraordinárias, nessas horas extras não compensadas, na data da rescisão. A modificação foi apenas tópica nessa modificação do parágrafo 3º por 4º. Só que a grande novidade está no hoje parágrafo 5º do artigo 59. Vale a pena dizer um dado que é importante, que antigamente, né, antes dessa modificação, o parágrafo 4º vedava expressamente que os trabalhadores em regime de tempo parcial pudessem fazer horas extras. Nós já vimos que agora pode. O que é que há de novidade? Vamos para o parágrafo 5º do artigo 59. Para mim, esse é um dos pontos mais assim, evidentes de que essa reforma é para não pagar hora extra. Por quê? O que é que fala lá? O banco de horas de quietato, parágrafo 2º desse artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Ou seja, meus amigos, nós temos desde já a possibilidade de acordo como coletivo ou convenção coletiva por banco de horas anual.
Para um banco de horas semestral, basta um acordo individual, parágrafo 5º. E se a compensação, é possível estabelecer um banco de horas dentro de um mês? Sim. E mais do que isso, trouxe a previsão de um acordo tácito, parágrafo 6º. Vamos lá? É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Entenda essa compensação como um banco de horas mensal. Mensal, eu posso até tacitamente verificar essas compensações internas para evitar o não pagamento de horas extras. E eu estou lhe dizendo, desculpe ser tão explícito, mas é preciso, às vezes você precisa. Eu estou tentando ser o mais contido possível em cada um desses vídeos, mas na verdade é porque é algo tão aviltante, ou assim, é algo que salta aos olhos, que eu não posso fechar os olhos. Por quê? Porque a ideia mesmo é de não pagar hora extra. Até mesmo, ó, eles não foram tão rigorosos na ideia de que para o juiz só vai poder olhar no acordo ou convenção coletiva os requisitos formais, tal. Bem, se houver um não atendimento de alguma das exigências legais para compensação de jornada, inclusive no acordo tácito, não vai pagar hora extra não. O que é que fala o 59B? O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, olhe para mim, mediante acordo tácito é uma previsão específica na compensação mensal. Agora, eu estou sendo advogado do diabo ou trombeta do apocalipse. Pode acordo tácito por aquele acordo semestral? Não pode. Tem que ser acordo escrito. Mas vem cá, ser acordo escrito não é o não atendimento de uma exigência legal? É. E aí? Não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ou seja, nós temos aí situação em que o banco de horas, se nunca foi cumprido, se estava lá previsão específica, mas não foi cumprido, mesmo assim ele não é inválido. Nós vamos verificar se houve algum tipo de compensação parcial, tácita, em determinadas circunstâncias, para evitar justamente os ônus assim. Isso faz, na verdade, anote, meus amigos, imaginar que está superada a súmula 85, pelo menos nos itens 4 e 5, né? Aqui tratam especificamente que a prestação de horas habituais descaracterizaria o acordo de compensação de jornada, acabou, pelo menos pela previsão específica, e que a noção da compensação de jornada para banco de horas só poderia ser pela via coletiva. Não, agora pode ser pela via individual expressa em até 6 meses. Vale dizer que o item 6, que falava que não era válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, de certa forma está superada pelo artigo 611-A, que eu vou falar em outro vídeo.